Olá, eu sou o Dr. Anderson de Barros Abreu, médico formado em 1975 pela Faculdade de Medicina da UFRJ, tá? E presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Medicina, uma entidade que eu reativei, legalizei, tá? E tornei uma organização social sem fins lucrativos e uma entidade pública estadual. E com isso, posso, através de leis que favorecem, arrecadar recursos, tá? E poder beneficiar, reativar, como reativar o hospital, por exemplo, o Hospital da Santa Casa Misericórdia de Janeiro, tá? O hospital fundado por Anchieta, padre José de Anchieta, em 1562, tá? Portanto, há 438 anos, e que está desativado, tá? Não podendo internar, são 41 enfermarias, tá? Já com 41 enfermarias, com 1.015 leitos que já teve, tá? E não está podendo internar. Esse hospital reativado é um trabalho que tento fazer, que eu estou fazendo mais ou menos há 4 anos, tá? E que ele hoje, se tivesse eu conseguido fazer isso antes, tá? O que ele poderia estar hoje servindo nessa epidemia, pandemia que está havendo aí no mundo todo, tá? E para o Rio de Janeiro, que poderia servir, tá? E como agora estamos fazendo campanhas para hospitais de campanha, né? Para poder internar pacientes, o que esse hospital poderia servir para internação, para atendimento desses pacientes, né, que está faltando, como se diz, faltando leitos no Rio de Janeiro. Tá bom? Tá? Além de que a Santa Casa também tem outros hospitais que também estão praticamente necessitando de ajuda, como o Hospital Nossa Senhora das Dores, em Cascadura, tá? Onde eu morei e trabalhei, tá? O Hospital da Gamboa também faz parte da Santa Casa e o Hospital São Zacarias. Tá? Então, se caso tivesse já conseguido há 4 anos, quando eu, a primeira vez que eu fui falar com o seu provedor e não foi me dada atenção, então hoje, se tivesse sido desativado, reativado esses hospitais, então, o que ajudaria nessa questão dessa pandemia, tá bom? Então, eu estou fazendo, tem aí, vou ter um vídeo em que eu falo do passado, presente e futuro do Hospital da Santa Casa e a Santa Casa também, tá? Então, o que eu falo, vocês, caso assistam esse vídeo, tá? É um pouco longo, mas assista até o final, vocês vão ver qual é o trabalho que a gente faz e qual é o objetivo dessa associação em fazer essa campanha, tá? Reativar o Hospital da Santa Casa Misericórdia de Janeiro. A Santa Casa Misericórdia de Janeiro pede socorro, é o nome do vídeo. Para a realização de projetos criados a partir de sonhos, tá? É preciso muita resistência, muita persistência, né? Em todo esse tempo que eu tive durante esses 10 anos que sonhei e agora os projetos que eu fui realizando através desses sonhos, tá? Agora eu estou podendo realizar. Bom, então, mas é muito difícil você, né, realizar sonhos se quando você tem querer fazer o bem, não, é muito difícil. Para fazer o bem, você encontra muitas portas fechadas, muitas barreiras, não, quando precisa de outras pessoas para realizar isso, entendeu? Agora, quando alguém quer fazer o mal, muitas portas estão abertas, né? Então, é isso que eu encontrei muito nesses 10 anos que tentando realizar os sonhos que eu tive para fazer o bem, tá? Então, a partir disso, entendeu? Vejam aí nas frases, principalmente do Edson Bueno, né?
que foi o fundador da AMIL, o que ele fala de sonho, né, tá? E também na frase seguinte, que é do Dom Helder Câmara, com Raul Seixas, tá? Isso aí é importante para você realizar sonhos, é juntar pessoas com o mesmo objetivo. Para falar sobre o passado do Hospital da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, tá? Que foi fundada em 1862 por Anchieta, Padre José de Anchieta, tá? E um hospital que foi durante o primeiro hospital do Brasil, berço da medicina do Brasil. Então, temos que destacar como passado a formação nas faculdades que lá estiveram, tá? Todo médicos ilustres como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Filho, tá? Miguel Couto, Salgado Filho, ó, Clementino Fraga, Isaac Vaz, tá? E muitos outros, né? Grandes professores e grandes mestres da medicina no Brasil. Isto é o passado do ensino da Santa Casa, do Hospital da Santa Casa, que foi patrimônio, é um patrimônio do Brasil, histórico, cultural, de ensino, de humanismo. Tá? Então, isso é o passado. Então, como presente, temos estas situações. Doutor Luiz Londres, o senhor pode me dizer qual o seu sentimento em relação à atual situação do Hospital Geral da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer, uma grande saudade de uma época maravilhosa, e também eu sempre digo, eu nunca vi tanta concentração de cérebros médicos importantes como havia na Santa Casa naquela época. Era realmente um padrão para o Brasil inteiro. Foi o tempo que eu vivi, tanto como aluno quanto professor. Felizmente não presenciei esse desmonte que houve da Santa Casa, por vários motivos, vários erros, vários problemas, né? E ela hoje encontra-se absolutamente vazia, o que é uma tristeza profunda. Porém, além da saudade, além da tristeza, existe uma determinação minha, sua e de outros de procurar fazer com que ela volte a ser aquilo que ela era. Eu sempre digo que a primeira aula do curso de filosofia que eu fiz no mestrado foi um pensamento de Hegel: tudo volta ao que era, só que diferente. Então vamos fazer a Santa Casa voltar ao que era. A Santa Casa da Misericórdia é um patrimônio da medicina brasileira, mas não só da medicina, mas da cultura no Brasil. A Santa Casa está ligada a toda a história do nascimento dos cuidados de saúde no Brasil, está ligada à história de Anchieta, que foi o seu fundador, e nela estiveram presentes durante várias décadas alguns dos maiores nomes da medicina e da saúde no Brasil. Por esse motivo, é com muita tristeza que a gente vê a situação que vive hoje a Santa Casa, com as suas enfermarias vazias, com problemas estruturais importantes e necessitando de recursos vultuosos para sua recuperação. É muito bom saber que a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Medicina, em muito boa hora, se dispôs a levantar recursos, mobilizar pessoas de todos os setores da sociedade brasileira para buscar a recuperação da Santa Casa. A gente espera que os dirigentes da instituição se unam à Associação dos Antigos Alunos para atingir esse objetivo que beneficia não apenas o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil e toda a cultura brasileira.
A situação atual da Santa Casa e principalmente do Hospital Geral da Santa Casa, tá? O meu sentimento é indignação. Um local, uma faculdade por onde passaram os nomes ilustres da medicina, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Filho, Miguel Couto, né? E também Clementino Fraga, professor Isaac Weisman, né? Tá? Então, isso é o meu sentimento hoje pela situação, indignação. O reerguimento da Santa Casa, né? Pensando no futuro dela como um novo hospital geral da Santa Casa, tá? Eu acho que depende de novos benfeitores na atualidade, pois se ela foi erguida, né, nos anos anteriores, no século passado, outros séculos atrás, tá? Com a doação de grandes benfeitores como Pedro II, né, José Clemente Pereira, Guilhermina Guille, Maria Viana, professor Paulo Niemeyer, tá? E aqui nessa galeria, tá? Dos grandes provedores, né, tá? Como tem aqui nessa placa essas fotos anteriores, tá? Então, essas pessoas, tá? Ergueram a Santa Casa, tá? E agora, por ela estar nessa situação, tá? Eu acho que precisa da ajuda, né, de novos benfeitores, tá bom? Da atualidade. Então, por isso, a Associação dos Antigos Alunos, tá? Ela vem propor, devido às condições dela de ser uma organização social civil, uma entidade de utilidade pública, né, estadual, ela se beneficiar, poder arrecadar recursos, principalmente através da lei 13.019, tá? E que pode receber doações de grandes empresas, tá? Retribuições como de ex-aluno, tá bom? Tá? E do povo do Brasil em geral, que a Santa Casa beneficiou tanto o Brasil, entendeu? Reconhecida pela medicina que foi exercida. Tá? Então, isso é que eu penso, entendeu? Então, agora, como o Brasil, como o brasileiro pode retribuir isso, como os ex-alunos podem retribuir, ou então grandes empresas, está vendo? Doações através da conta, né, do Bradesco, tá? E essa conta está aí no numeração, tá? Esses recursos é que estão sendo dirigidos para novas obras, recuperações, da estrutura, tá? E quem sabe e também o hospital, e muitas coisas que podem ser feitas, tá? Então, os recursos arrecadados pela associação, tá, será totalmente dirigido para reerguer a Santa Casa e principalmente o Hospital Geral, que está fechado, como vocês viram anteriormente, tá? 41 enfermarias fechadas, não podendo internar, porque por causa da situação que foi levado à Santa Casa, né? Tá bom? Então, isso aí é uma coisa. Agora, eu gostaria de dirigir esse vídeo, tá? A autoridades, ao ministro da Educação, certo? Simon Weintraub, tá? Porque por ter sido a Santa Casa, o hospital, grande ensino, onde foi aprendido grandes ensinamentos, né? E em berço da medicina do Brasil, então, a parte de educação, tá bom? O ministro gostaria de, também pensasse nessa situação da Santa Casa e como você pode, tá? E também, em questão da cultura, né? Hoje, gostaria de dizer que está a nossa secretária de Cultura, Regina Duarte, tá? Eu acho que gostaria, se ela conhece a Santa Casa, o que tem de cultura nesse patrimônio, né, do Brasil, eu acho que ela poderia também olhar um pouco para isso, nessa situação que está a Santa Casa, o que não pode se reerguer também, tá? E também, tá, o nosso presidente Bolsonaro, tá, também, se ele pudesse, né,
vir também conhecer a Santa Casa, ver a situação e o que ele pode fazer. E conhecer qual é o projeto da nossa associação para reerguer, entendeu? Esse projeto, eu já há 10 anos, para recriar essa associação, trabalhei muito, entendeu? Foi muita coisa que eu fiz para chegar a esse ponto, entendeu? Então, hoje eu preciso de quê? Quem precisa da Santa Casa, o hospital, é a retribuição, é a doação do programa em agradecimento, gratidão ao que ela foi para o Brasil, entendeu? Então, senhor presidente, se o senhor quiser conhecer o projeto da nossa associação para a Santa Casa, basta ter o contato comigo. Meu telefone, tá? E meu e-mail, tá bom? Aí 22 99225 5653, tá? E também o e-mail ababreu@ig.com.br, tá? Então, esses são meus contatos. Se eu quiser conhecer nossos projetos, tá? Para reerguer esse hospital que tão importante foi para o Brasil e que pode ser também no futuro ainda de novo um importante hospital para a medicina pública, tá bom? Então, é o que está precisando. Quanto que o Rio de Janeiro está precisando de um hospital como esse, que já teve 1.015 leitos, entendeu? E está fechado. É um absurdo, como eu disse anterior, a indignação é que me levou a fazer isso, entendeu? A trabalhar, a fazer esse negócio, tá? Já gastei muito tempo, muita coisa, muitos contatos para poder chegar a esse ponto. Por isso, senhor presidente, eu não convoco, não, eu te peço contato para que você possa ajudar também a reerguer isso, né? Tá bom? Um abraço para todos e solicito, por favor, compartilhar este vídeo, tá? Para que todo o Brasil possa saber disso e possa cooperar, poder retribuir ao hospital, à Santa Casa, o que ela foi para o Brasil.